Olá pessoal, vamos fazer a nossa segunda gravação aqui, a nossa segunda videoaula sobre a atividade 4, né, a aula 4 de cálculo 3, né, do curso de Física à distância da Universidade Federal de Itajubá. Bom, esse exercício aqui consiste em desenvolvermos aqui a equação diferencial para essa primitiva. Então essa aqui é uma equação primitiva, né? E o exercício pediu para que a gente calculasse aí, no caso, a equação diferencial relativa a ela aqui. Então, para a gente conseguir chegar nessa resposta, a gente vai fazer aqui algumas derivadas, buscando que a função fique somente com as derivadas e o x e o y, no caso, que vão poder aparecer aí, né, na equação. Agora as constantes, né, principalmente a constante A, B e C, a gente vai procurar eliminá-las a partir do momento que a gente vai derivando aqui implicitamente essa equação. Bom, então, derivando a primeira vez aqui, né, vamos fazer a primeira derivada. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2y, 2y, y'. A gente não pode esquecer da regra da cadeia aqui, né? Menos a derivada de 2ax, no caso, a derivada de x aqui, né? Vai ser 1 vezes 2a, vai ficar 2a. Agora a derivada de menos 2by, nós vamos ter menos 2b y', porque a derivada de y é 1, né? Então por isso que ficamos somente com y'. Agora a derivada de c é 0, porque c é uma constante, que é igual a 0 então. Bom, e aí a gente ainda não encontrou a equação diferencial, porque a gente ainda tem o termo A e o termo B aqui nessa equação. Então, para isso, a gente vai novamente fazer a segunda derivada aqui no caso. Então, derivada de 2x, a gente encontra que é 2, né? Mais a derivada de 2y, y', nós vamos ter que utilizar a regra do produto. Só relembrando aqui então a regra do produto, vamos utilizar a letra F vezes a letra G. A gente tem F'G mais Fg'. Então esse primeiro termo aqui vai ser o nosso F, né? E o y' vai ser a nossa letra G, então. Então, F', deixa eu voltar a cor aqui da caneta. Opa. F', no caso aqui, é a derivada de 2y, né? Nós vamos ter 2y', né? Vezes o G, que é o próprio y', mais o F é 2y vezes o y', o G', aliás, que vai ser o y, duas linhas, no caso aí a derivada de y', duas linhas. Bom, muito bem. Adiante, derivada de menos 2a é 0, porque isso aqui é uma constante. Derivada de menos 2b y' é menos 2b
y duas linhas igual a zero. Só relembrando, pensando aqui um pouco na questão, aqui a regra da cadeia acontece também, né? Só que a derivada de y' é 1, né? E a gente encosta então o y duas linhas, a segunda derivada. Por isso que tá ficando somente y duas linhas aí no caso. Muito bem. Bom, aqui nós temos ainda a constante b. Então o procedimento para esse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai isolar esse menos 2by duas linhas para o lado direito da equação aqui, e a gente vai passar dividindo o menos 2y duas linhas para a esquerda da equação, para conseguir algumas simplificações aqui e posteriormente fazer mais uma derivada para a gente ter vamos dizer assim, eliminar essa constante b. Bom, então vamos já fazer isso direto. Aqui nós vamos ter o seguinte: 2 dividido por 2y duas linhas, certo? E aqui mais 2y' vezes y'. Opa, é que eu quis escrever y' ao quadrado, mas eu vou escrever ele assim separadinho, que eu acho melhor. Bom, dividido por 2y duas linhas no caso, mais 2y duas linhas dividido por 2y duas linhas, né? E tudo isso igual a b, né? Vou dar a cor da caneta aqui. Agora a gente vai fazer as simplificações. O 2 dá para dividir com 2, né? Esse 2 também a gente consegue dividir com esse 2. Y duas linhas a gente consegue dividir com y duas linhas, né? Opa, tô vendo aqui um erro aqui, turma. Só voltar aqui, ó, que na hora de escrever isso aqui, aqui não é y duas linhas, isso aqui é y' somente. Então não vai dar para fazer essa simplificação aqui não. Bom, aqui o 2 dá para simplificar com 2, e o y, aqui sim, y duas linhas simplifica com y duas linhas aí no caso. Muito bem. E agora eu vou reescrever então essa equação. Eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, ó, certo? O começo, que quem já estava acompanhando já viu tudo certinho. Vou apagar esse começo aqui, ó, e vou repetir ela aqui em cima, né? Senão não vou ter espaço suficiente aqui no meu programa aqui. Bom, essa parte aqui vai ficar 1 sobre y duas linhas mais, né? O sinal de mais aqui tá ruim, mas tudo bem. Aqui vai ficar y' vezes y' dividido por y duas linhas, né? Mais y igual a b. Bom, muito bem. A gente conseguiu uma boa simplificação. Agora a gente vai fazer mais uma derivada aí para a gente poder eliminar esse b, porque a derivada de b vai ser 0. E aí a gente vai ficar somente com y e com y', no caso aí, com as derivadas, né? Uma equação diferencial realmente. Então, primeiramente eu vou escrever aqui a regra do quociente, f dividido por g, que a gente vai usar ela. Para a gente utilizar, a regra é o seguinte: gf' menos g'f sobre g ao quadrado, né? E vamos começar então por aqui. O nosso f é 1 e o nosso g é y duas linhas. Então iniciamos por y duas linhas, que é o g, vezes 0, menos
G', que no caso vai ser y, 1, 2, 3 linhas, né? Vezes o 1, que é o nosso f, dividido, tudo isso dividido por y, 2 linhas, elevado ao quadrado. Então essa foi a primeira expressão aqui. Vamos para a próxima. Aí a gente vai ter gy, 2 linhas, né? Y 2 linhas, perfeitamente, vezes o f'. Só que no f' a gente vai ter que aplicar a regra do produto, né? Que diz o seguinte, vai ser y 2 linhas vezes y' mais y' vezes y 2 linhas, né? Opa, errei que eu estou usando chave, eu tenho que fechar com chaves. Bom, então isso aqui é o meu G e isso aqui é meu F'. Agora o sinal de menos, G'. G' no caso vai ser y 3 linhas, né? Vezes o F, que é y' vezes y'. Esse é o nosso F. E a divisão, toda aquela divisão por G ao quadrado, que no caso é y 2 linhas elevado ao quadrado. Mas vamos derivar isso aqui, y' igual a 0. Bom, muito bem. A gente encontrou. Essa aqui é a nossa função, aliás, a nossa equação diferencial que veio daquela nossa primitiva inicial, mas ela pode ser melhorada, né? Então vamos fazer isso aí. O primeiro passo aqui para a gente melhorar vai ser o seguinte: y 2 linhas elevado ao quadrado e opa, aqui eu tô apanhando dessa mesa digitalizadora aqui, ó. Beleza. Bom, y 2 linhas ao quadrado dividido, né, por y 2 linhas ao quadrado. Aqui a gente já vai ter 0. Então aqui vai ficar menos y 3 linhas, né? Mais isso dividido por isso é 1, né? E então aqui a gente vai ter, deixa eu já fazer uma evidência aqui, ó. Y 2 linhas elevado ao quadrado vezes 2y', né? Deixa eu melhorar aqui para não, que é y 2 linhas, y 2 linhas ao quadrado, porque esse aqui vai entrar em evidência, e aqui 1 mais 1, 2, tá certo. Menos y 3 linhas vezes y' ao quadrado. Depois vai ter mais uma evidência aqui, né? Mas agora sim, aqui é 1, né? Y' vezes y 2 linhas elevado ao quadrado igual a 0. E aí a gente consegue mais uma simplificação aqui na nossa equação. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui, ó, essa parte de cima para fazer igual eu fiz aquela hora. Vou reescrevê-la, né? Vou reescrevê-la aqui. Escrevê-la na parte de cima ali. Bom, muito bem. Então ficamos com aqui, vamos fazer o seguinte aqui, y 2 linhas ao quadrado vezes 2y' mais y', y 2 linhas ao quadrado, isso aqui dá 3, né? Opa, deixa eu voltar no padrão, na cor ali, ó. Isso aqui, né? Aqui temos 2y' mais 1y'. Então a gente vai ter 3y', y 2 linhas elevado ao quadrado.
Foi a união dessa parte aqui com essa parte. Agora a gente vai colocar em evidência. Menos y, 3 linhas, 1, 2, 3 linhas, que a gente está colocando em evidência aqui, vezes, isso aqui vai ser 1, né? 1 mais y' elevado ao quadrado aqui no caso. Deveria ter colocado chaves aqui. Isso tudo igual a 0. Então, 3y' vezes y 2 linhas ao quadrado, menos y 3 linhas, 1 mais y' elevado ao quadrado. E essa, então, é aí a solução, inclusive a solução apresentada aí pelo próprio professor. Então, essa aqui é a resposta. Tranquilo? Eu vou gravar vídeos separados, né, para ficar menor. Tem mais algumas questões nessa atividade. Então, eu vou gravar outros vídeos, certo? Muito obrigado, até mais.